A gente muda de assunto para falar sobre a segunda fase da Operação Cianose. O objetivo da Polícia Federal é recuperar quase 50 milhões de reais desviados na compra de respiradores pelo Consórcio Nordeste durante a primeira onda da pandemia de Covid-19. Os agentes da Polícia Federal visitaram endereços nos estados da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, com o objetivo de apurar supostos crimes licitatórios, desvio de recursos públicos, lavagem de capitais e organização criminosa. A investigação se refere a um esquema envolvendo lobistas, empresários, agentes públicos e empresas que atuavam principalmente na Bahia e em São Paulo. A Polícia Federal não detalhou os alvos e o material apreendido. Silvio Navarro, você cobriu aí muito de perto o modus operandi desse consórcio Nordeste. Estamos em 2024, primeira fase da pandemia de Covid-19. Lá em 2020, a PF ainda descobrindo, investigando aí, né, um suposto não, né, um desvio de 50 milhões de reais na compra de respiradores que nunca chegaram. Eu acho que o ponto central é esse. O suposto não cabe na frase justamente porque os respiradores nunca chegaram e o dinheiro saiu do cofre. Então, isso se caracteriza roubo. O dinheiro sumiu, pilharam cofre público. Vamos lembrar, olha, são 4 anos do início ali da pandemia, né? Na verdade, mais de 4 anos do início da pandemia, a Polícia Federal segue investigando. Que continue investigando. O problema é que já bateu a porta do tal do Consórcio do Nordeste. Tudo já está muito claro. É o Covidão. É o Covidão que aconteceu na pandemia. Algo que uma Assembleia Legislativa lá no Rio Grande do Norte conseguiu investigar, alguma coisa, evidentemente, dada a magnitude do esquema e o tamanho da possibilidade de investigação de uma Assembleia num estado tão pequeno. Mas que aquela CPI teatral de Brasília da Covid sequer quis apurar. Pois bem, quem chefiava esse consórcio do Nordeste naquela época? O governador da Bahia, na época, Rui Costa, que hoje é o ministro da Casa Civil, deveria ser, junto com Fernando Haddad, as duas figuras mais importantes do governo Lula. Rui Costa, ele presidia o consórcio do Nordeste. Será que ele vai cumprir a risca, né? Vai cumprir a saga dos ministros da Casa Civil de Lula, que acabam sempre derrubados por conta de corrupção? Foi assim com o José Dirceu, aliás, não só de Lula, do PT, o Palocci também seguiu o mesmo destino, entre outros. Então, eu espero que a Polícia Federal avance, porque não há muito o que fazer. O dinheiro saiu, o respirador não chegou, no meio do caminho tinha uma empresa de maconha, né, a Hemp Care, e a desculpa do Rui Costa é que ele não falava inglês. Não tem Google Tradutor, não tinha ninguém ao lado, ele nunca ouviu falar em hemp. Pois bem, vamos lá. Então, tá tudo muito claro. Entre outras coisas, é importante lembrar que também era signatário de tudo isso, também era responsável um senhor chamado Carlos Gabas. E cada vez que o nome de Carlos Gabas era citado em Brasília, naquela CPI do Renan Calheiros, do trio, né? Renan, Randolph e Omar Aziz. Todo mundo se lembra do trio, né? Cada vez que o nome do Carlos Gabas era citado, todo mundo encerrava a sessão e saía correndo para um lado para o outro. Carlos Gabas foi figura importante no governo Dilma Rousseff, era ele que tinha uma Harley Davidson, que quando a Dilma, nos dias mais difíceis, ele levava a Dilma passear na garupa da Harley Davidson escondido pelas ruas de Brasília. Ele também vai aparecer nessa investigação em algum momento. Essa investigação tem as digitais do PT, do ministro da Casa Civil atual, do senhor Carlos Gabas, e termino, Paula, nós vamos chegar a Araraquara. Sabe Deus por quê Araraquara foi incluída no consórcio do Nordeste. A sede principal do consórcio do Nordeste fica em Salvador. A distância para Araraquara são quase 2.000 quilômetros no interior de São Paulo. Se for via rodovia, são quase 30 horas, 25, 30 horas para cumprir esse trajeto. Sabe-se lá por que Araraquara foi incluída na lista de destinos dos respiradores fantasmas. Quem é o prefeito de Araraquara? Sempre ele, Edinho.
Consta, deixa eu te ouvir também aí no caso desse consórcio Nordeste, deixa eu só trazer aqui o que eles afirmaram a respeito dos empresários que não entregaram aí os respiradores, aspas aqui para esse grupo formado pelos 9 estados do Nordeste. O consórcio foi vítima de uma fraude por parte de empresários que não receberam o pagamento e não entregaram os aparelhos, fato que foi imediatamente denunciado pelo próprio consórcio Nordeste às autoridades policiais e ao judiciário, através de ação judicial que resultou na prisão desses empresários e no bloqueio de seus bens, fecho aspas, aí para o que afirmou o grupo Consórcio Nordeste a respeito desse caso, Consta. Tadinhos, né? Olha, o Silvio já é uma enciclopédia jurídica, lembrou de um monte de coisa aí que eu queria falar sobre isso também, mas ele já trouxe com muita propriedade, eu vou acrescentar muito pouco. Vou lembrar o nome do senador Eduardo Girão, que é alguém que bateu muito nessa tecla do consórcio Nordeste à época da CPI circense ali do trio mencionado, né? E era um que tentava trazer esse assunto à tona, o nome do Carlos Gabas, e era sempre calado, interrompido de alguma forma. Então está sendo vingado de alguma maneira por essa nova fase da operação. Mas a desculpa esfarrapada de todos os envolvidos é essa, né? Puxa vida, fizemos uma compra de 50 milhões numa empresa de fachada e ela não entregou, tinha nome de maconha e quem diria, né? Deu um golpe na gente. Olha, na melhor das hipóteses, se alguém fosse tonto o suficiente para acreditar numa desculpa dessas, né, que é a mais bizarra que eu já vi, na melhor das hipóteses, os envolvidos tinham que se recusar a participar de qualquer gestão pública ou privada para o resto da vida. Vai fazer qualquer outra coisa, mas não vai gerir nada, desde uma quitanda até, obviamente, uma cidade, um estado ou um país. Porque imagina o nível de incompetência que tem que ter alguém para virar e falar assim, precisamos de respirador. Tá, tem a empresa aí que surgiu há um ano, de um sujeito de 18 anos, 20 anos, chamada Hemp. Mete aí uma compra de 50 milhões para ver se eles entregam os respiradores. Puxa vida, não entregou. Fomos vítimas de um golpe. Então, o sujeito que é alvo de um golpe desse, me parece, tentando pensar rápido assim, né, análogo, de repente, sei lá, o sujeito multimilionário com 96 anos de idade, que descobriu o amor da vida dele com 23 anos numa festa da Playboy, casa em comunhão total de bens e depois descobre que foi traído, que era um golpe. Né? Então, assim, o sujeito que faz algo assim não pode contar com a estupidez alheia para se safar.